Bem, meus irmãos, chegando a nossa hora de continuarmos aqui com os nossos estudos. Nesse horário, nós vamos fazer o estudo da obra Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Hoje, dia 7 de maio de 2021. E nós estamos estudando o capítulo 12, que tem por título O Umbral. Já até tínhamos falado a vocês que esse capítulo é um capítulo muito importante. E por isso esse capítulo nós vamos levar um certo tempo estudando esse capítulo, porque nós vamos explorando todos os pontos importantes desse capítulo, não é? Então agora nós vamos começar a ler aonde nós paramos na aula anterior. E diz assim: notando-me a dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara, porque ele, André Luiz não tinha conhecimento, ele não tinha conhecimento dos princípios espirituais. Ele era um homem que ia à igreja, assim, nos eventos, como tradicionalmente todas as famílias iam, de vez em quando ia lá assistir uma missa, mas ele nunca teve assim nenhum interesse em se aprofundar nos aspectos religiosos, não é? Então, ele diz aqui, bem claro, notando minha dificuldade para apreender todo o conteúdo dos ensinamentos com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Então, Lísias vai falar agora, Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo. Olha aí, acabamos de falar sobre isso, perceberam? Olha o fato sujo. Todos nós temos alguma coisa, se estamos reencarnando, temos alguma impureza. Então, aí nós estudamos sobre isso. Ó. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. Em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais. Lembra que o João Batista falava? Meus irmãos, arrependei-vos. Ele não falava, não vivia falando sobre isso? Chamando as pessoas ao arrependimento? Então, o Lísia diz aqui, em vez de nos purificarmos, aproveitarmos a reencarnação para nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Aonde foi que João Batista morreu? Não foi na prisão? Encarcerado? Não é? Ele reencarnou, veio com uma missão belíssima, mas ele ainda trazia algumas coisinhas, que era aquela contundência na hora de criticar. Então, ele fala aqui, manchamos-nos ainda, contraindo novos laços, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então, a gente tem que reencarnar e buscar
limpar o que está sujo, mas tomar cuidado para não ficar trazendo nenhuma sujeirinha para acrescentar que a gente trouxe. Senão, a gente acaba o quê? Encarcerado. Percebeu como fez um link perfeito com a história de João Batista? Eu vou abrir aqui o ecrã para a gente partilhar aqui o ecrã. Porque a gente pode perguntar aqui, o que representam esses esclarecimentos de Lísias a André sobre a roupa imunda e o tanque? Que é uma figura maravilhosa essa história, né? Da roupa imunda e do tanque. Então, nós estamos lá, curso do livro Nosso Lar, capítulo 12, na terceira parte, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Ele fala também do corpo causal. Ele diz aqui, ó, essa roupa imunda é o corpo causal tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Então, Lísias esclarece que na organização fluídica que acompanha o espírito durante sua trajetória evolutiva, encontra-se o corpo causal, formado pelos influxos mentais, tecido por nossas mãos, constituído das impurezas adquiridas durante suas diversas experiências corpóreas. Pensamentos inferiores, em desequilíbrio, baixa frequência, e que o mecanismo de purificação dessa roupa imunda seria uma existência física, reparadora, sem novas máculas, que é o tanque. Então, a forma que nós temos de limpar essa roupa imunda é através da reencarnação, mas tomando cuidado para não adquirir novas máculas. E essa existência física reparadora, às vezes através de muito sofrimento, é chamado de o tanque, onde a roupa imunda é lavada. Hoje, praticamente, as pessoas não lavam uma roupa no tanque, mas antigamente, né, o tanque era de cimento, tinha aquelas ondulações, e a pessoa esfregava ali a roupa até tirar toda a sujeira. Não é? Então, essa existência física reparadora é esse tanque, onde essa roupa imunda vai ser limpa. Então, é a reencarnação. A vida, mais uma reencarnação. É a forma que nós temos de limpar essa roupa imunda. O corpo causal é o ponto de registro, o banco divino, onde se encontram os nossos débitos e os nossos créditos. E que, se presentemente é ainda uma roupa imunda, quer dizer, se atualmente ainda é uma roupa imunda, isso ocorre por desídia nossa, por invigilância e responsabilidade nossa, pois a tarefa reencarnatória se destina a nos purificarmos pelo esforço da lavagem, tarefa que na maior parte das vezes não realizamos, não empreendemos. Então, uma nova reencarnação, ela visa que a gente cresça, aprenda, se purifique, não é? Vá te diminuindo a sujeira. Mas o que acontece muitas vezes? A gente volta a se equivocar. A gente traz uma bagagem ainda muito boa para uma nova encarnação, para que a gente possa ir deixando esse homem velho de lado, para que um novo homem ressurja com novos conhecimentos, né? Com os sentimentos mais purificados, mas muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos. A gente mete os pés pelas mãos. E aí o que acontece? A gente fica como que encarcerado, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. E aí, quando desencarna, o espírito está mais comprometido, às vezes, do que quando ele aqui chegou. Então, muitas vezes, a pessoa, entre aspas, vamos dizer, entre aspas, é como se ela quase
perdesse a oportunidade ou tivesse um progresso muito incipiente, tão pequenino, que as outras pessoas nem percebem que o progresso foi feito, algum progresso foi feito. E até dizem, poxa, perdeu a reencarnação, não é? Porque às vezes eu acredito que algum progresso o indivíduo faça, alguma coisa nova ele aprenda. Mas às vezes o que ele chega a aprender não é tão relevante assim para aquela reencarnação. Por quê? Porque ele não esteve atento a essa questão. A reencarnação está lá no livro Jesus Terapeuta, de Cláudio Fajardo, no volume 1, capítulo 10. São 2 volumes desse livro, volume 1 e 2. Eu recomendo, é maravilhoso. A reencarnação é remédio para qualquer enfermidade. Qualquer, aqui designa todas. Então, a reencarnação é remédio para todas as enfermidades da alma. Sobre enfermidade, fica claro, todas podem e serão, não havendo nas palavras de Jesus nada que justifique o sofrimento eterno. Então, todas serão tratadas, porque ninguém vai ficar eternamente sofrendo. São palavras de Jesus. Tá? Cessa o sofrimento assim que se extinga o fato que gerou aquele sofrimento. No momento que o homem consegue reparar o fato que causou o sofrimento, a dor para. A cura chega. Então, a reencarnação é esse remédio para tratar todas as enfermidades, todas, que não há enfermidade que não seja curada pela reencarnação. Então, quando nós conseguimos reparar, corrigir a origem daquela dor, cessa todo o fato gerador. Então, é a reencarnação o melhor remédio para qualquer tipo de doença, de enfermidade da alma. Corpo causal. O corpo causal é igual ao corpo mental. Corpo causal e corpo mental é a mesma coisa. O corpo mental é um corpo muito mais sutil do que o corpo espiritual. Depois nós vamos conversar direitinho sobre corpo espiritual e corpo mental, tá? Mas nós podemos dizer que o corpo mental é um corpo muito mais sutil do que o corpo espiritual. Seria vários degraus acima. É o instrumento que manifesta o pensamento do eu. Quem é eu? É o espírito. É através do corpo mental que o nosso pensamento se manifesta. Esse veículo de consciência, que é o corpo causal ou o corpo mental, podemos chamar pelos 2 nomes, ele penetra o corpo emocional. O que é o corpo emocional? É o nosso corpo espiritual, é o nosso perispírito. Ele penetra esse corpo emocional. O corpo etérico, duplo etérico, e o corpo físico. Ele penetra toda essa faixa, todo esse complexo. Tá? É o corpo físico ou o corpo anatômico, como alguns dizem. Indo além deles e formando ao seu redor uma bela atmosfera radiante do ser evoluído espiritualmente. Ele penetra todo o complexo perispiritual, corpo mental, e forma ao redor desse complexo o que nós chamamos de atmosfera espiritual, atmosfera psíquica. O que o pessoal lá, espiritualista, chama de aura, mas na realidade é a nossa atmosfera espiritual, nossa atmosfera psíquica. Então, ele penetra todo esse complexo perispirítico e sai e forma em volta desse complexo essa atmosfera, né, radiante naqueles que são evoluídos espiritualmente. Porque naquele que não é, essa atmosfera em volta desse complexo não é tão radiante assim. Vai depender, vamos dizer assim, o brilho, né, dela vai depender da evolução do espírito.
O corpo mental ou corpo causal centraliza em si todos os sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses sentidos dependem da mente. Eles dependem da mente. Lembra quando a gente fala, o espírito, quando desencarna, quando está encarnado, ele vê através dos órgãos, né? Ele vê através dos olhos, ele escuta através do aparelho auditivo, ele sente, tem o olfato através do nariz, o paladar através da língua, o tato através da pele. Mas quando o espírito está desencarnado, o que a gente diz? Ele escuta, ele vê, ele sente por todo o corpo. Não é assim que diz? Por todo o perispírito. Por quê? Porque o corpo mental centraliza em si todos os sentidos. E esses sentidos dependem da mente. O corpo mental cresce, desenvolve-se com a ginástica diária da mente, ou seja, com atenção, concentração, meditação. É isso que vai tornando o nosso corpo mental mais desenvolvido. Não é isso que também vai purificando o espírito, né? É a sua transformação moral? E essa transformação não passa para o perispírito, que também vai evoluindo conforme o espírito vai evoluindo? Então, são esses elementos que levam o espírito a refletir, a meditação, os bons pensamentos, as orações. Tudo isso depende da mente, do eu. Não é? Então, ele cresce e desenvolve-se com a ginástica diária da mente. Agostinho, volto a dizer, questão 919A, fala sobre um tipo de ginástica dessa. O corpo causal ou mental é o idealizador e o mantenedor das formas e do funcionamento dos corpos, que lhes são inferiores. Corpo astral, ou corpo espiritual, corpo etérico e corpo físico. Ele é o idealizador e o mantenedor das formas. É nele que se encontra o modelo organizador, biológico, que Hernani Guimarães Andrade fala tanto, não é? É o idealizador e mantenedor das formas e do funcionamento dos corpos que lhes são inferiores. O corpo mental é um corpo energético de dimensão superior ao perispírito. Os espíritos, lá na questão 54 e 55 de O Livro dos Médiuns, assim: o espírito nunca está sem o seu perispírito. O espírito jamais perde o perispírito. Mas esse perispírito nosso, ele é formado de, entre aspas, várias camadas. Conforme o espírito vai evoluindo, as mais periféricas vão sendo deixadas de lado. Até que está o espírito com o seu corpo mental. Aí alguns autores diziam assim, ele perde o perispírito. Alguns autores falam isso. E a gente vai entender por quê. Na realidade, ele está deixando essas camadas mais periféricas. Mas ele não pode perder o seu corpo mental. Nós vamos entender essa questão aí. Corpo mental, perispírito, como é que isso funciona? É corpo mental também perispírito? Mas diz que ele é uma camada, está acima do perispírito. Então, nós vamos entender isso. Vamos entender isso. Retrato do corpo mental. Para definirmos o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Porque muita gente fala isso. Tá? Que o corpo espiritual é reflexo do corpo físico. Não. Porque, não, olha aqui, ó. O corpo mental, ele preside a formação do perispírito. Ele é indestrutível diante de qualquer agressão. Sede da memória perispiritual. O corpo mental é a matriz de onde se extrai os dados necessários à modelagem do perispírito, que é sua cópia grosseira. Então, ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete.
Então, o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o perispírito, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. A partir do corpo mental que o perispírito vai sendo formado. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, André Luiz, numa nota de rodapé, fala do corpo mental como envoltório sutil da mente, ainda não definido para os encarnados, por falta de uma terminologia terrestre adequada. Então, ele diz que o corpo mental é um envoltório sutil da mente, mas que ainda não foi definido para os encarnados, porque falta uma terminologia terrestre adequada. Então, nós temos aqui esse complexo, tá? Corpo físico, reparem que ele está fora do complexo, cercado de vermelho, duplo etérico, corpo espiritual, corpo mental e fora do complexo, essas linhas tracejadas de vermelho, o espírito. O corpo físico, em nossa dimensão vibratória, é moldada pelo perispírito, que é um traje, o nosso traje da outra dimensão. Quando você está desencarnado, o seu corpo de relação é o perispírito. Quando nós estamos encarnados, o nosso corpo de relação é o corpo físico, tá? Então, o corpo físico, em nossa dimensão vibratória, ele reflete o perispírito. Ele é moldado pelo perispírito, tá? Assim como o perispírito, ele reflete o corpo mental. Então, na realidade, nós temos nesse complexo perispírito, se dá o nome de perispírito, duplo etérico, corpo espiritual, corpo mental. Mas alguns escritores fazem uma divisão, dizem que perispírito é o corpo duplo etérico e o corpo espiritual, que o corpo mental é outra coisa. Mas a espiritualidade diz o seguinte: é difícil compreender isso. Então, faz o seguinte: considera o complexo perispírito, o que está dentro do tracejado vermelho. Considera tudo que está dentro do tracejado vermelho como complexo perispírito, duplo etérico, corpo espiritual, corpo mental. Pode chamar tudo isso de perispírito. O corpo espiritual está numa posição superior do etérico. Tanto é que, ao desencarnar o corpo físico, que está fora do complexo, ele se decompõe, não é verdade? Junto com ele se decompõe o duplo etérico, que está no complexo perispírito, mas é muito formado pelas energias mais materializadas. Então, ele se decompõe. O espírito segue a sua caminhada. Repare que o espírito está fora do tracejado, com o seu corpo espiritual e o seu corpo mental. Então, esse complexo fica reduzido do duplo etérico, porque o sujeito está desencarnado, então é considerado isso perispírito. Então, a gente percebe que o nosso corpo reflete o perispírito reflete o corpo mental. Então, nós podemos chamar perispírito. Mas percebemos que quando o espírito vai se purificando, todas essas camadas mais externas vão sendo eliminadas, vão sendo descartadas. E o espírito mais elevado, ele fica apenas com o seu corpo mental, que está dentro do complexo perispírito. Agora, presta atenção. Aqui nós mostramos perispírito, duplo etérico, corpo espiritual e o corpo mental. Mas, na realidade, os estudiosos, aqueles que se aprofundam nesse assunto, colocam muito mais outros corpos dentro desse complexo. Aí tem o corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo mental médio, entendeu? Mas não é o caso da gente
não está aqui para a gente se aprofundar tanto. Ele se, de forma mais didática, é isso aí. Agora, os estudiosos mostram que mesmo o corpo mental também tem gradações, tá bom? Então, o corpo físico, em nossa dimensão vibratória, moldada pelo perispírito, tá? Traje da outra dimensão, porque não tem o corpo físico. E o corpo espiritual é moldado pelo corpo mental. Por quê? Olha só, o espírito puro, vamos dizer, o espírito super elevado, ele está lá com seu corpo mental. Ele não tem mais as outras camadas. Ele não tem mais corpo espiritual. Ele não tem corpo físico, então está em duplo etérico. Ele tem o espírito, né? Um espírito no plano espiritual. Ele tem seu corpo mental e seu corpo espiritual. Duplo etérico, corpo físico não tem, porque ele está desencarnado. O espírito mais superior, ele não tem o corpo espiritual. Ele só tem o corpo mental. Agora, se ele precisar encarnar no mundo onde ele nunca esteve, por isso que chama encarnar, ou reencarnar na Terra, onde ele possa ter tido uma outra existência, ele vai organizar o complexo, corpo espiritual, e quando encarnar duplo etérico, físico, a partir do corpo mental. Por isso que ele não pode perder o corpo mental. Porque é no corpo mental que estão todos os registros, de forma, modelo organizador biológico, de organização da forma e manutenção dessa forma. E a partir do corpo mental ele vai organizar todos os outros corpos. Quando desencarnar, descarta tudo isso. E ele vai embora com seu corpo mental. Precisa novamente, vem uma missão. Vamos organizar tudo isso. A partir de quem? Do corpo mental. Então, a partir do corpo mental é formado o corpo espiritual. A partir do corpo espiritual é formado do pletérico e o corpo físico. Então, é o corpo. E o corpo espiritual é moldado pelo corpo mental. Acredito que tenha dado para a gente entender, né? Vamos seguir agora no nosso livro aqui. Diz aqui, ó. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à imundície, à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Então, a gente adquire a sujeira por atacado. Mas na hora da gente eliminar essa sujeira, a gente não consegue eliminar por atacado. A gente vai eliminando a prestações paulatinamente. Então, esse umbral funciona como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Uma zona de purificação. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, quer dizer, devagar, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Atacado é quando você compra em grande quantidade, não é isso? Menosprezando o sublime ensejo, o sublime momento de uma existência terrena. Então a gente reencarna para poder eliminar. Aí o que a gente faz? Adquire por atacado em grande quantidade novas sujeiras, novos problemas. E aí a gente vai poder, nessa zona que se chama umbral, e aos poucos fazendo esse trabalho de limpeza. Então a gente pergunta aqui, sendo a evolução o objetivo da existência corpórea, é possível que o espírito regresse à vida espiritual em piores condições que antes? Poxa, ele reencarna para se purificar e volta o plano espiritual em piores condições do que ele estava anteriormente, quando chegou aqui? É possível isso acontecer? Se o corpo causal, se o corpo mental reúne os nossos
débitos, é possível acumular toda a imundície praticada e ainda não reparada, acrescentando-lhe novos desatinos cometidos na última encarnação. Então, se nesse corpo mental ou corpo causal a gente vai acumulando todos os nossos débitos, mas também nossos créditos, né? No caso aqui a gente está falando dos débitos, é possível sim que a pessoa vá acumulando ali, né? Tudo isso, os novos desatinos, os novos comprometimentos. Eu tenho aquele, vamos dizer assim, um depósito cheio de coisa, cheio de sujeira. É o famoso cara que está com cesto de roupa, cheio de roupa suja. O cesto é grande. Aí ele diz assim, vou lavar essa roupa toda. Aí bate aquela preguiça, não, vou lavar. Aí vem a preguiça, aí ele toma banho, faz uma faxina na casa, aí tem que trocar roupa de cama, roupa de banho, fronhas, toalha de mesa, pano de prato. Aí ele pega tudo aquilo e diz, caramba, o cesto estava pela metade. Eu não lavei a roupa que estava no cesto. Agora eu fiz faxina na casa, tem que trocar roupa de cama, tem que trocar roupa de banho, tem que trocar toalha de mesa, pano de prato. O que vai acontecer? Vou ter que botar tudo no cesto de roupa suja. Já tinha uma roupa suja. O cesto estava pela metade. Eu não lavei, né? Fui invigilante. Agora eu vou pegar essa roupa suja e vou... O que vai acontecer? O cesto vai ter roupa caindo, porque, né, vai ser difícil até tampar o cesto de tanta roupa suja. Então, né, se o corpo causal reúne os nossos débitos, é possível acumular toda a imundície praticada e ainda não reparada, acrescentando-lhe novos desatinos cometidos na última encarnação. Isso ocorre quando usamos o livre-arbítrio para nos afastarmos dos compromissos assumidos em nosso planejamento reencarnatório e reincidimos em erros. Está aí. O espírito, ele não regride em sua evolução. Ele não perde o que ele conquistou, mas pode envolver-se em mais dívidas com a justiça, as leis divinas. A conquista feita ele não perde, mas que ele pode se complicar, pode. Ele pode se complicar. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, do capítulo 7, primeira parte, Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Ele sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado acompanha o seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade está na perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de limitação de satisfação. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não acarrete terríveis e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um prazer. Então, enquanto tem perfeição na alma, nós temos que buscar corrigir. Como o sofrimento depende da imperfeição, bem como o prazer depende da perfeição, e aqui a gente fala do bom prazer, tá? A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte, em que haja almas sofredoras. E o céu igualmente, onde houver almas felizes. Então, inferno ou céu é um estado de espírito. O bem e o mal que fazemos vem das qualidades que possuímos. Portanto, não fazer o bem quando podemos é o resultado de uma imperfeição. Não fazer o bem já é o mal. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Não é? Então, estar no céu ou no inferno
Vai depender do nosso grau evolutivo. Não são lugares circunscritos. É o nosso estado íntimo, né? Então a gente sofre pelo mal que fez, como pelo bem que deixou fazer. Aquele jeito, eu não fiz bem a ninguém, mas também não fiz mal. Não, não. Já é um mal não fazer o bem. E aqui nós poderíamos perguntar, de que maneira esse umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais? Como é que ele funciona para fazer para eliminar esses resíduos mentais que nós temos? E qual é essa finalidade? Os mecanismos das leis naturais vão realizando esse enfraquecimento gradativo dos elementos desarmônicos do ser. Então, conforme a gente vai vivendo, conforme as dificuldades a gente vai enfrentando, e se vamos enfrentando bem, isso vai se enfraquecendo, né? E esses elementos desarmônicos vão enfraquecendo, proporcionando-lhe a oportunidade de buscar o reajustamento com as leis divinas, drenando essas energias negativas acumuladas numa encarnação de descaso e responsabilidade com a própria consciência. Então, as leis naturais, ela tem mecanismos que nos levam a ir esgotando essa imundície da nossa roupa suja. São as dores, os sofrimentos, as dificuldades enfrentadas, quando a pessoa vai enfrentando de forma equilibrada, sem revolta. Esse mecanismo vai limpando essa roupa suja. E aí o espírito ele vai encontrando oportunidade de se reajustar com as leis divinas. E aí vai sendo drenado, através dessa vivência, essas energias negativas que estavam acumuladas nas reencarnações passadas, onde nós fomos irresponsáveis, equivocados. Essa atmosfera permite ao espírito se livrar de fluidos altamente tóxicos, que desequilibram e bloqueiam sua mente, e que perturbariam os ambientes mais equilibrados. Então, às vezes, a pessoa ela tem fluidos altamente tóxicos, né? Que vão desequilibrando e bloqueando a sua mente. E quando essa criatura, infelizmente, adentra certo ambiente, ou ela chega ao tal ponto que ela comete atos insanos, como nós temos vistos aí essa semana, né? Atos insanos, levando total desequilíbrio. É porque aquela criatura ela está totalmente desequilibrada, envolvida por esses fluidos altamente tóxicos, né? Que desequilibram e bloqueiam a sua mente. E é uma perturbação, aonde ela estiver. No umbral, concluindo, no umbral, tudo que está fora de nós é consequência do que está dentro. Tudo que existe no nosso mundo pessoal e nos acontece é reflexo do que trazemos na consciência. Vamos voltar e ler isso aqui de novo. No umbral, tudo o que está fora de nós é consequência do que está dentro. Né? Então, esse umbral é uma faixa energética. Então, tudo que está fora dele é consequência do que está dentro. Quando eu digo fora dele, é tudo que se reflete para fora dele. Tudo que se lembra quando nós falamos que o nosso corpo mental ele atravessa o complexo perispirítico e se irradia para fora, formando a nossa atmosfera psíquica? Esse umbral, que esse estado, essa faixa energética que habita dentro de nós, em nossa mente, ela se reflete para fora, formando essa atmosfera. Então, tudo o que está fora de nós é consequência do que está dentro. É o reflexo do que está dentro de nós. Tudo que existe em nosso mundo pessoal e nos acontece é reflexo
reflexo do que trazemos na consciência. Assim, o umbral nada mais é que uma faixa de frequência vibratória a que se ligam os espíritos desequilibrados, cujos interesses, desejos, pensamentos e sentimentos se afinizam. Se afinizou, forma o quê? Estabelece o quê? Sintonia. É uma região energética. Então, umbral não é um lugar geográfico no espaço. André Luiz foi morar, ficou 8 anos no umbral, correndo de um lado para cá. No umbral tinha cavernas, no umbral tinha lagoa cheia de lodo, no umbral tinha monstro, tinha bicho, isso, aquilo. Aí parece que é uma região geográfica. Mas não é. É uma faixa de frequência vibratória a que se ligam os espíritos desequilibrados, cujos interesses, desejos, pensamentos e sentimentos se afinizam. Claro, se eles se afinizam, estabelecem sintonia. E, todo mundo juntinho. É uma região energética onde os afins se encontram e vivem. Tem umbral aqui no meio dos encarnados? Tem. Tem, claro que tem. Eu pensei que era só no espaço. E só os desencarnados viviam lá. Não. Tem umbral aqui no meio de nós. Então, é uma região energética onde os afins se encontram e vivem, onde podem dar vazão aos seus instintos, onde convivem com o que lhes é característico, para que um dia, cansados de tanto insistirem contra o fluxo de amor e luz do universo, entreguem-se aos espíritos em missão de resgate, que estão sempre por lá em trabalho de assistência. Lembra quando nós falamos, lá no finalzinho da aula dos Hebreus, que os espíritos foram convidados por João Batista ao arrependimento, e Jesus falou que todos os espíritos um dia iriam se converter, porque não existe castigo eterno. Foi um dos últimos slides da aula. Então, um dia, porque João convidava todos, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E Jesus disse o quê? Que todos os espíritos, todos um dia, virão até ele, porque não existe castigo eterno. Todos os espíritos um dia serão espíritos puros. Ninguém vai ficar para trás, escondido atrás da árvore, porque não quer ir. Então, um dia, cansados de tanto insistirem contra o fluxo de amor e luz do universo, entreguem-se, esses espíritos vão se render, vão se entregar aos espíritos que estão em missão de resgate, aguardando que nós saiamos dessa faixa vibratória. E eles estão sempre por lá, em trabalho de assistência. Eu tirei esse texto de um trabalho de uma articulista, o nome dela é Maísa Intelizano, do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Eu achei esse texto é maravilhoso. E ela toca exatamente nesse ponto. Depende de nós, da nossa boa vontade. Os amigos espirituais estão nos aguardando, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, que nós busquemos procurar o Mestre Jesus, né? João Batista chamou a gente. Arrependei-vos, arrependei-vos, né? Venham, purifiquem-se. Mas nós ainda, né? Como diz aqui o Lísias, chegamos para uma reencarnação para buscar nos purificar. Mas aí o que acontece? O cara vai e agarra por atacado mais um monte de dificuldade. E acrescenta as que ele já tem. Então, quando ele desencarna, em vez de estar melhor, está em piores condições morais. Ele perdeu as conquistas que ele tinha, ele continua tendo. Os conhecimentos intelectuais ele não perde. Mas na questão moral ele pode cair. Claro que pode cair.
A gente não vê isso, gente. Aqui entre nós encarnados, não é? Então, moralmente, a pessoa pode cair, sim. Agora, as suas conquistas, ela não perde. E quanto mais elas as tiver, elas vão ajudá-lo no seu trabalho de retorno. Agora, às vezes, a pessoa vem numa caminhada legal, boa. A gente vê, poxa, vem numa caminhada boa. Mas aí, de repente, a pessoa se deixa arrastar pelo canto da sereia. Aí faz um desvio. Faz um desvio. E achando que aquele desvio vai facilitar a vida dela. Não. Vai complicar a vida dela. Aí ela dá aquele desvio e aí ela vê que, nossa, esse desvio eu pensei que ia encurtar meu caminho, nada. É a tal da porta larga. Ao sujeito daquela volta, se arrebenta toda, quebra a cara. Um dia ele consegue voltar. Ele volta. Mas olha quanta dor e sofrimento. Agora, ele perdeu as conquistas dele? Não, ele não perdeu. Conquista feita não se perde. Mas escorregar, a gente escorrega. A gente escorrega. Quantos espíritos reencarnaram para desenvolver missões maravilhosas? Começaram muito bem, fizeram coisas maravilhosas. Aí, de repente, deram uma escorregada violenta. A gente não conhece? Na própria história aí, a maioria gente talentosa, cheia de conhecimento. O nosso próprio Saulo de Tarso, olha quanto conhecimento ele tinha. O espírito preparado, mas não deu uma escorregada? Não pegou um desvio? Pegou. Depois ele conseguiu voltar. Mas aí ele voltou com o espinho na carne. Não é? E aí, aí eu pergunto, ele nasceu determinado a fazer o que ele fez? A cometer aqueles erros que ele cometeu? Não, não. Claro que não. Ele tinha uma tarefa a fazer. Mas aí ele pegou um desvio. Ele pegou um desvio. Por quê? Livre-arbítrio. Não foi livre-arbítrio? Foi livre-arbítrio. Todos nós. Agora, nós temos que estar atentos. Atentos. Sempre atenado. Para não entrar no desvio dele. Para a gente tentar fazer uma linha reta. Nada de comprar coisa no atacado. Entendeu? O cesto está meio cheio de roupa, vamos vaziar mais ainda. Pode ser que eu não consiga lavar a roupa toda. Pode ser que ainda fique umas peças no fundo do cesto. Mas está melhor do que antes, porque antes ele está pela metade. Agora está lá embaixo. Ainda tem alguma coisa. Nada de botar mais roupa suja para deixar ele botando roupa suja pelo ladrão. Né? Então, esse é o grande objetivo. Estar atento a tudo isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Deu para entender o que é o corpo mental, o que é o corpo causal, que é a mesma coisa? Esse complexo perispirítico, tá? Então, vamos continuando esses estudos aí. Semana que vem a gente vamos avançando nesse capítulo, porque esse capítulo tem muita coisa, muita informação, muita coisa para a gente aprender. É um dos capítulos mais importantes desse livro, tá bom? Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para a Denise fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento ao Senhor. Pai amantíssimo, gratos estamos, Senhor, por essa oportunidade, por mais esta oportunidade de esclarecimento, de estudo, de reflexão. Agradecemos a André Luiz, ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, que nos trouxeram essa obra magnífica, em que podemos estudar, refletir e cada vez compreender mais a origem dos nossos problemas, né? Das nossas situações equivocadas,
a origem dos nossos sofrimentos, que possamos aprender e apreender para revertermos todas essas situações em que nos encontramos, que nós possamos não mais enveredar pelo caminho, pelo desvio, mas continuarmos, Senhor, a caminhar em linha reta. Nos auxilie, Pai querido, nos esclarecendo, nos acompanhando, nos amando com esse amor imenso, para que possamos chegar até Ti, Senhor. Obrigada, muito obrigada, Pai, por essas bênçãos, a bênção do estudo, a bênção da compreensão, do entendimento, e a bênção do amor desses nossos irmãos que nos trouxeram todos esses esclarecimentos. Abençoa a todos nós, Senhor, lhe pedimos a permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Bem, meus irmãos, desejamos a todos uma boa noite. Amanhã estaremos juntos às 16 horas para o estudo das epístolas de Paulo, que a gente possa aproveitar bem esse momento, ficar atento ao seu tanque de roupa, hein? Atento ao tanque de roupa. Né? Tem negócio de máquina de lavar. A máquina de lavar não limpa também assim, porque o tanque de roupa tinha que fazer esforço, né? E a máquina de lavar facilitou. Às vezes lavando roupa daquele tempo, a gente machucava até os dedos, né? Eu vou colocar na máquina. Tinha os tanques mais antigos, eram de cimento. Depois veio uns de mármore, né? Veio uns assim mais suaves, os frequentes. Mas aqueles mais antigos eram de cimento ali. Tanquinho, tem um tanquinho. O cara ia esfregar ali e acabava ralando, comendo os dedos ali no tanque, né? E os dedos juntos. Aí a gente vê a máquina de lavar facilitou muito. E às vezes essas facilitadas não são tão boas assim, né? Diminui o nosso esforço e aí, ó, complica. Então a gente tem que estar firme e atento a essas coisas. Bom, gente, uma boa noite para vocês, um beijo. Denise, espera um pouquinho que eu queria falar com você rapidinho, tá bom? Ó, Jorge, Suzy. Eu também queria falar contigo, Rose. Oi. Eu quero falar com você. Ah, tá bom. Meus amigos aí, uma boa que Deus abençoe, Iraci, Deína, que andava sumida, Ana Constantino, estava por aí, mas acho que já saiu. Ó, beijão para todos vocês. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Uma boa noite de descanso para todos e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.